Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro culto de oração, onde todas as sextas-feiras nós vamos estar reunidos aqui com uma breve mensagem da palavra de Deus com relação à oração, e depois vamos orar por muitas causas, vamos interceder por famílias, vamos interceder pelos projetos da igreja, enfim, uma diversificação de trabalhos nós vamos direcionar, nós vamos colocar em oração na presença de Deus. Vamos orar por nossas famílias, enfim, por muitas causas. Porque na realidade a oração, ela nada mais é do que uma ferramenta de muito poder. E nós vamos entender e compreender isso. A Bíblia está repleta de evidências que demonstram o poder da oração. Então, ao longo do tempo, ao longo da caminhada do povo de Deus, nós presenciamos milagres, curas, livramentos, libertação de cativeiros, tudo pelo poder da oração. O povo orava, o povo se derramava na presença de Deus, e isso não só no passado. Quando nós olhamos hoje ao nosso redor, Deus continua ouvindo e respondendo às nossas orações. Nós temos um exemplo muito vivo de que alcançamos muito o favor de Deus através das orações. Todos nós, muitas causas colocamos diante de Deus: curas de parentes, de amigos, transformação de pessoas através da conversão, pelo poder do Evangelho, reconciliação, pessoas que se reconciliaram com a igreja novamente, tudo por causa da oração, porque a gente orou e o Senhor realmente atendeu. A oração é a ferramenta que nos leva a conversar diretamente com Deus, que nos leva a estar sempre na presença de Deus. Amém? Então vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, versículo 14, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Vamos orar. Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor para toda a eternidade. Nesse momento que nos colocamos, ó Deus, na tua presença, para falarmos um pouco de oração e também para direcionarmos as nossas causas, nossas petições diante do Senhor, pedimos a tua graça. Fica conosco e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos conhecer alguns critérios, com relação à oração. E um dos critérios primordiais é que a oração, ela tem uma base. E qual é essa base da oração? É o nome de Jesus. Veja bem que aí no versículo 13 e 14, Jesus, ele nos faz uma promessa. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Todos aqueles que estão na caminhada com Jesus, que o servem, precisa conhecer intimamente esse poder de Jesus, precisa conhecer intimamente Jesus na sua essência. Quando nós vamos dizer, crescemos na intimidade com Ele, através dos devocionais, através da meditação da palavra, através do envolvimento na sua obra, nós o conhecemos mais e acreditamos mais nas suas promessas. E em meio a isso, lições nós podemos tirar e podemos aprender muitas coisas. E uma delas é que o nome de Jesus, ele tem poder para muitas coisas. E é isso que nós temos que compreender. O nome de Jesus tem poder. Observe bem que quando ele diz em meu nome, ele está dando uma garantia de que o Pai vai ouvir e vai atender. Tudo quanto pedires, peço em meu nome. Aqui há duas coisas que nós precisamos compreender. Primeiro, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. É como se o próprio Jesus se colocasse assim: é eu que estou pedindo, é eu que estou falando. Porque na realidade, Jesus é Deus.
Jesus é Deus. E Ele, na realidade, Ele é aquele que salva e salvou toda a humanidade. É aquele que abdicou do seu reino, assumiu temporariamente as limitações humanas. É aquele que é o ungido de Deus, o gerado de Deus, o primogênito, o primeiro gerado de Deus. É aquele que foi colocado na posição de sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus é esse. E, portanto, quando nós pedimos em nome de Jesus, há uma garantia de que o Pai vai atender, de que há um acesso ao Pai. Então essa é a grande primeira implicação que nós podemos ver aqui. A segunda é que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não há nenhum outro nome que esteja acima do nome de Jesus. Não existe. Jesus disse, depois de ter feito toda a obra de resgate, de restauração do ser humano e de toda a criação, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então nós temos que conhecer e entender. Quando Jesus ele deu a grande comissão aos seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem todo o poder. E não tem, absolutamente não tem, impossíveis para Deus. E nós somos testemunhas disso. Porque quantas coisas nós pedimos em nome de Jesus e recebemos, né? Quantas pessoas foram agraciadas com curas e nós clamamos aqui em nome de Jesus e pessoas foram atendidas. Então tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, está Jesus dizendo aqui. Agora uma coisa que nós precisamos entender é que essa frase, ela nos deixa perplexos, porque ele diz, tudo que pedires em meu nome. Nós precisamos, de uma certa forma, interpretar de uma forma correta aquilo que Jesus está dizendo. Porque, como eu falei, a oração, ela é uma ferramenta muito poderosa que está ao nosso alcance. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, jamais iria nos dar uma ferramenta para que nós usássemos de qualquer jeito, a toda hora e a nosso bel prazer. É tanto que há respostas negativas e positivas com relação, quando nós oramos, quando nós clamamos. Deus responde ou não. Porque às vezes nós pedimos mal, às vezes nós não sabemos pedir. Então nós precisamos compreender essa frase que Jesus está dizendo: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Porque há padrões na oração. E nós precisamos olhar e nos inteirar desse padrão. E um dos grandes padrões para que Deus atenda as nossas orações é, primeiro, a santificação. Porque nós precisamos nos santificar para que as nossas orações sejam atendidas. Em segundo lugar, a oração que nós fazemos a Deus, que nós nos colocamos diante dele, precisa ser de acordo com a vontade dele. Porque às vezes nós queremos pedir só pelo nosso bel prazer, e assim não funciona. A vontade é de Deus. Lembra quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, ele diz que seja feito a tua vontade. Então, em segundo lugar, nós precisamos ver que tem que ter santificação, mas também tem que ser na vontade de Deus. Em terceiro, sem egoísmo. Às vezes nós queremos pedir só para nós, não. Às vezes nós queremos encher as nossas necessidades, porque nós achamos que precisamos de muitas coisas. Mas nem tudo é assim. Pedimos mal e o Senhor às vezes não nos dá. Você imagine que toda essa humanidade que está aí, cheio de pessoas pecadoras, pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus, que estão vivendo uma inimizade com Deus por causa da decadência, por causa do pecado. Aí eles colocam as suas petições diante de Deus, e Deus atendesse tudo quanto eles estavam pedindo. O mundo estaria muito pior do que o que nós estamos vendo hoje. Por isso Deus ele não atende a oração do egoísta. E em terceiro lugar, a nossa oração é respondida por Deus quando nós pedimos segundo
o beneplácito da sua vontade. Quando nós não pedimos por motivações erradas e egoístas. Ou então, quando nós não pedimos por prazeres pessoais errôneos, não. Mas quando nós vamos a Deus com o coração quebrantado, com verdades puras, com aquilo que nós necessitamos, aí sim, Deus irá cumprir. É isso que nós precisamos compreender. Então, basicamente, o que nós precisamos compreender dentro do contexto da oração é isso. A vontade de Deus precisa ser expressa, mas nós precisamos ir diante dele com toda a humildade. Amém? Que Deus seja louvado.